Olá a todos. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os melhores métodos que eu tenho aqui na minha casa e que eu posso recomendar para o estudo da língua grega antiga. Só deixando bem claro que a língua grega antiga ela engloba tanto a língua grega clássica de Atenas, de Platão, de Aristóteles, como também o grego koiné, que é o grego do Novo Testamento e de diversos outros autores do período helenístico, como também engloba ainda os autores mais arcaicos, como Homero, né, que escreveu os grandes épicos, a Ilíada e a Odisseia. Né? Bom, o primeiro livro, e o mais importante na minha opinião, em língua portuguesa disponível, é esse daqui, Aprendendo Grego. Esse livro é uma tradução de um método inglês que é utilizado em várias universidades pelo mundo todo. É um método muito completo, ele é bem extenso, mas ele é muito complexo. Ele vai apresentar para vocês uma progressão de textos. Ele vai começar de textos fáceis e vai partindo para textos mais complicados. Ele sempre vai apresentar as explicações gramaticais, explicações de vocabulário, explicações de cultura também da Grécia Antiga. E sempre ele vai apresentar exercícios bem variados para vocês fazerem. É importante fazer os exercícios, porque são os exercícios que vão te dar a prática, né? E ele apresenta vocabulário também para os textos, para você conseguir traduzir. No final do volume você vai ter uma gramática de referência, que é extraída do próprio livro, das lições do próprio livro, para você poder consultar com mais facilidade, tabelas de declinação, tabelas de conjugação. No final aqui você ainda vai ter um vocabulário temático do próprio livro, que são todas as palavras que você vai usar no livro, tanto para fazer os exercícios, tanto para traduzir os textos. Se você vai encontrar esse vocabulário aqui no final. Então é um método muito completo. Você vai achar facilmente na internet aí, da editora Odisseus. Ele ainda está à venda. Essa aqui é uma edição nova, a segunda edição que lançou do método, que ela é em capa dura. Então é uma edição muito boa mesmo, vale muito a pena. O segundo material muito útil é uma gramática de referência, né? Essa que eu tenho aqui é da mesma editora Odisseus. Se eu não me engano, você consegue comprar o Aprendendo Grego e essa gramática juntos. Essa aqui também está em capa dura, um acabamento muito bem feito, né? Ela foi escrita já no final do século XIX, em 1800 e pouco, 1880, se eu não me engano, de um francês chamado Eloy Aragon. E é uma gramática realmente muito boa. Ela sofreu várias atualizações e vários aprimoramentos com o passar das décadas, né? Se eu não me engano, nos anos 50, nos anos 1960, ela foi corrigida e foi reorganizada inteira e foi traduzida para o português, né? Porque é uma gramática que foi originalmente escrita em francês, né? Bom, é uma gramática de referência para você consultar quando você sentir a necessidade ou se você quiser se aprofundar em algum tópico gramatical, porque diferente do método Aprendendo Grego, esse aqui é um método realmente que ele vai te levar a aprender a língua através dos textos. Aqui ele vai te apresentar as regras gramáticas, as regras de declinação das palavras, as regras de conjugação, as regras sintáticas, né, e muitas outras informações. São materiais complementares, eles se complementam, né? Existem outras gramáticas, tá? Essa gramática aqui, como eu disse, ela é bastante antiga, do século XIX, embora tenha sido reformulada. Existem gramáticas mais modernas que abrangem explicações diferentes. Lembrando que é a mesma língua, não importa se você pegar uma gramática de 500 anos atrás, uma gramática atual, é a mesma língua grega, tudo bem. Só que em língua portuguesa, o que nós temos de atual para comprar online é essa gramática, e de fato ela é muito boa. O próximo material essencial, eu diria que é um bom dicionário. Um dicionário, ele é essencial para você poder fazer suas traduções, para você poder aprender vocabulário. Embora no método do Aprendendo Grego você tenha um vocabulário no final do livro, é um vocabulário que é útil para você fazer os exercícios do livro, para você memorizar um vocabulário base.
No entanto, se você for pegar um texto para estudar, você vai precisar de um bom dicionário. Em português, creio eu que não exista outro dicionário que não este, de tamanha qualidade, de língua grega. É um dicionário escolar, ou seja, as definições elas são apresentadas de uma maneira fácil, né? Ele é muito fácil de achar as definições dele, você vai achar de tudo, ele é organizado em ordem alfabética e é uma obra, obviamente, de consulta, né? Bom, ele vai informar as informações gramaticais das palavras, os casos que elas pedem, os casos que elas regem. Você vai encontrar tudo e é uma obra moderna que está em português, disponível à venda na Amazon. Você encontra, é só pesquisar dicionário grego-português. Uma obra de muita qualidade. Existem outros dicionários de grego também. Em língua portuguesa eu só conheço esse, mas em língua inglesa existem bons dicionários que você encontra gratuitamente na internet ou em aplicativos. Em língua francesa também existem maravilhosos dicionários, mas para nós falantes de português, esse dicionário é excelente. Ele é muito grande, ele é muito completo e vai com certeza te servir, pelo menos aí nesse início da jornada dos estudos helenicos. Tenho eu aqui na minha casa uma raridade que eu encontrei em um sebo, que é escrito por não acredito que ele seja um português, né? Não acredito que ele seja brasileiro, mas é um método semelhante de passagens simples, né? No prefácio diz que ele era usado nas escolas na época que se ensinavam as línguas clássicas, né? Em Portugal e no Brasil. Então ele também vai ter uma progressão de textos mais fáceis para textos mais complexos, explicações gramaticais, vocabulário. Porém, é um método já muito antigo, como vocês podem ver pelo estado que está o meu volume. E creio que vocês não vão achar para comprar facilmente, a não ser em sebos. Então, fica aqui como uma curiosidade. Próximo livro que eu vou recomendar para vocês é uma gramática comparativa de grego e de latim. Isso já é um método uma gramática propriamente dita mais aprofundada, que vai comparar essas duas línguas que têm a mesma origem comum, que é o proto-indo-europeu. É um livro que ele é em inglês, é um livro super moderno de gramática comparativa mesmo. Esse volume meu aqui, ele é de uma biblioteca que eu peguei emprestado. Enfim, ele vai aprofundar bastante nos processos morfológicos e fonéticos e fonológicos, enfim, da língua grega e da língua latina, como elas se desenvolveram. É um livro muito completo, ele vai auxiliar com certeza nos estudos, se esse for a sua vontade de estudar a língua propriamente, a sua evolução e tudo. Seguindo ainda nessa mesma lógica, eu tenho este livro de A História da Língua Grega, né? Uma história da língua grega e dos seus falantes. Também é um livro em inglês, esse aqui também é emprestado. Se você tem esse interesse de entender como que a língua grega evoluiu pelos séculos, pelos anos, é um livro muito interessante. Ele vai te falar desde as origens dos primeiros textos que nós temos registrados em língua grega. Ele vai também te falar como que era a pronúncia dessa época, uma tentativa de reconstrução da pronúncia do grego naquela época, como isso foi evoluindo posteriormente para o grego ático, para o grego koiné, para o grego bizantino, até chegar aos tempos de hoje. É um livro muito interessante para quem, obviamente, se interessar por isso. Claro, para você aprender a língua grega, basta aqueles outros volumes. Mas isso aqui é mais para curiosidade mesmo. Continuando nesta jornada se você tem interesse realmente na origem da língua, nos processos que ela sofreu, nos processos dela, esse livro aqui é muito interessante. Ele vai mostrar da mesma maneira que aquele
claro, com outros enfoques, mas ele vai mostrar a evolução da língua, vai mostrar vários aspectos linguísticos, filológicos e gramaticais da língua. É um livro bem interessante. Se você tiver interesse, eis aqui. Dificilmente você vai encontrar no Brasil esses livros, eles são emprestados aqui de uma biblioteca, né? Mas se você tiver condições, vale a pena. E para finalizar, eu tenho esses dois aqui que são o volume 1 e o volume 2 de um método de grego de um professor brasileiro. Realmente é um material muito bom, muito completo mesmo. O primeiro volume é a parte da teoria e o segundo volume é a parte da prática dos exercícios. É um método realmente muito interessante por se tratar de um brasileiro. E, bom, ele vai ter uma abordagem, como o título diz, semântica, lógica, orgânica e funcional da língua. Ele foi editado pela editora Vozes, porém hoje ainda é difícil de encontrar, ele não está mais à venda. Talvez você encontre em selos ou edições muito caras por aí. Mas ele é bem interessante também. Você pode usá-lo sozinho ou em combinação com os outros métodos ou aprendendo grego. Vai ser muito interessante. Tem explicações muito legais de processos morfológicos, de como... Enfim, ele é um método à parte, porém ele se complementa com o resto. Aqui o volume de exercícios. O exercício de prática, bom, realmente é bem interessante. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. O mais essencial aqui para vocês adquirirem é, com certeza, o Aprendendo Grego, porque se trata aqui do material mais completo, mais moderno que nós temos. Você encontra por um preço acessível aqui no Brasil, né? Essa é a versão traduzida, né, do método inglês. Com certeza vale muito a pena. Só com ele você consegue aprender toda a língua grega. Claro, seguindo completamente o método, fazendo os exercícios, tirando as dúvidas com um professor, se você tiver um professor. Se não tiver um professor, ainda assim é possível, pois existe ainda você pode achar na internet, um guia para autodidatas que fazem esse volume. Ele não está traduzido em português, mas ele vai apresentar explicações dos textos, explicações das gramaticais. Vai ser bem interessante também. Juntamente com um bom dicionário e uma boa gramática, creio que já vai ser o suficiente para você se aventurar no estudo da língua grega clássica, da língua grega antiga em língua portuguesa. Bom, fico por aqui. Futuramente farei um vídeo semelhante mostrando métodos de latim, mas para o grego ficamos por aqui.